Voltamos com o painel. Olha, no programa de hoje nós vamos estrear o quadro para abordarmos um tema que é motivo de muita curiosidade, a cirurgia plástica. Em 4 edições, nós vamos falar sobre os procedimentos de reconstrução do corpo mais comuns. Vamos conhecer um pouco mais sobre eles e tirar dúvidas sobre os riscos e os cuidados para um resultado esperado. Nosso primeiro tema será a cirurgia de mama, a mamoplastia, que é uma das mais procuradas pelas mulheres. Quem vai tirar todas as nossas dúvidas é o cirurgião plástico William Machado, que é referência no Piauí. Acompanhe agora o quadro Saúde e Beleza com Raniele Veloso e o Dr. William Machado. Saúde e beleza, 2 temas que interessam todo mundo. Por isso que a gente vai começar uma série de reportagens sobre temas curiosos da área de cirurgia plástica. Para falar sobre eles, está aqui ao meu lado o médico formado pela Universidade Federal do Piauí, William Machado, e em cirurgia plástica pela Universidade Federal do Ceará. Bom, doutor William, vamos começar a falar hoje sobre a mamoplastia, que é a cirurgia plástica nos seios. É possível fazer muita coisa e muita gente tem vontade de aumentar, diminuir ou então levantar, né? Quais são os tipos, o que é a cirurgia plástica do seio e quais são os tipos? A mamoplastia é a cirurgia que modifica o seio. Ela pode tanto aumentar como mamoplastia de aumento e pode também como reduzir, mamoplastia redutora. A gente pode, na mamoplastia de aumento, só colocar uma prótese ou colocar uma prótese e levantar. Na redutora, a gente pode somente reduzir ou então reduzir também e levantar um pouquinho a mama. São os tipos que existem no nosso dia a dia. Quem pode fazer essa cirurgia? É indicado para quem? Contraindicado também para quem? A gente indica para cirurgia a partir de 16 anos, quando as mamas estão desenvolvidas, tá? Nem todo mundo pode fazer. A gente tem algumas contraindicações, então pacientes que fumam precisam parar o fumo antes da cirurgia, pacientes com IMC elevado, pacientes com peso acima elevado tem que diminuir o peso, pacientes com alguma doença, alguma comorbidade tem que tratar primeiro a comorbidade de base para poder fazer o procedimento. Então a gente tem todo um pré-operatório para poder esses pacientes se adequarem à cirurgia antes do procedimento cirúrgico. Muita gente se preocupa também com a cicatriz da cirurgia. É um fator também que interfere, né? As pacientes se preocupam com isso? Sim, sim. Primeiro, a cirurgia que foi indicada. Pacientes que vão só colocar a prótese, elas podem ter uma incisão abaixo do sulco mamário ou somente na areola. Pacientes que vão reduzir ou fazer uma mastopexia, que é levantar a prótese, tem uma cicatriz geralmente um pouquinho maior. Então, os pacientes ficam preocupados com o pós-operatório. Como é que é a cicatriz? Quem tem queloide pode fazer cirurgia? Quem tem cicatriz hipertrófica pode fazer cirurgia? Pode. A gente tem todo o cuidado pós-operatório, uso de pomadas, uso de cintas, tá? Uso de fitas adesivas para poder melhorar a cicatriz, para a cicatriz ser melhor no pós-operatório, ficar menos perceptível. Tem todo um acompanhamento, depois da cirurgia você vai receitar tudo direitinho, né, doutor? Exatamente, as pacientes elas sempre ficam preocupadas com relação a isso. A cicatriz é um fator importante na cirurgia, a gente tem que ter todo um cuidado especial com ela. Quanto tempo mais ou menos a paciente demora para ver o resultado definitivo da cirurgia? O resultado definitivo geralmente é de 6 meses a 1 ano. Obviamente, após a cirurgia, a gente já percebe a mudança evidente da paciente, mas devido ao edema, devido ao procedimento cirúrgico, esse edema diminui e vai sendo absorvido e em torno de 6 meses a 1 ano nós temos o resultado definitivo da cirurgia. E claro, antes da cirurgia, a paciente vem ao consultório também ver qual tipo de prótese se adequa ao tipo de corpo, né, doutor William? Como é que é feito esse processo de escolha da prótese? Exato, cada paciente precisa de um tipo de prótese diferente, então ela precisa ser avaliada, a largura do tórax, tá? O quanto que a mama está caída para poder definir que tipo de prótese que a gente vai utilizar. Existem próteses, digamos de uma forma mais leiga, uma mais lisinha, tá? E outra mais enrugada. Então, para que seria esse tipo de prótese? As próteses mais lisinhas a gente coloca abaixo do músculo. Essa prótese um pouquinho mais enrugada a gente coloca abaixo da glândula. Por que isso? O que a gente quer na prótese um pouquinho mais enrugada, uma aderência maior, para que essa prótese fique mais segura, tá? Então, esse tipo de prótese é utilizado para cada tipo de paciente. E aí é feito antes todo um estudo, né, para saber qual das duas se adequa ao paciente. Sim, exatamente. Então, pacientes que têm, por exemplo, uma mama mais fina, pouca mama, pouca quantidade de mama, a gente precisa de uma cobertura adicional. Então, essa cobertura adicional seria o músculo. Então, a gente colocaria a prótese abaixo do músculo. Então, são pacientes muito magros, pacientes que fazem, por exemplo, atividades físicas extenuantes. Então, são esse tipo de pacientes que a gente geralmente coloca próteses mais lisas, digamos assim. Pacientes que têm uma glândula mamária já proeminente, a gente coloca uma prótese mamária mais enrugada, tá?
Complicação é inerente a qualquer procedimento. Quem faz cirurgia, independente de qual seja ela, sofre algum tipo de complicação, está sujeito a complicação. As complicações podem ser desde hematoma, seroma, sendo a mais comum a assimetria. Sempre falo aos pacientes que é impossível você ter uma mama igual a outra, sempre tem algum tipo de assimetria em relação a elas. E esse tipo de assimetria vai ficar provavelmente no seu pós-operatório. Tá? Existem complicações como rejeição de prótese, a prótese pode destruir, sair do corpo do paciente porque ela não aceitou a prótese, é muito pouco comum. Existem também complicações como contratura capsular. O que é isso? Ao longo do tempo, a prótese ela pode ser englobada pelo organismo por uma cápsula de cicatriz e essa cápsula estava contraindo, então ao longo do tempo a gente precisa trocar. São complicações, digamos assim, grandes, complicações menos frequentes que podem acontecer, mas que a paciente tem que estar ciente disso no pré-operatório. Também, doutor William, a gente vai aproveitar para tirar a dúvida aí para as futuras mamães. Quem quer engravidar, pode colocar a prótese antes? Sim, pode. A prótese é colocada ou abaixo do músculo ou abaixo da glândula. De qualquer forma, ela é sempre colocada em posição que a glândula mamária ela permanece ativa e não impede a amamentação. Então, pacientes que querem amamentar, pacientes que já amamentaram, podem realizar o procedimento sem problema algum.